Muito bem, pessoal. Vamos dar prosseguimento, então, ao nosso treinamento. Hoje nós vamos falar sobre um indicador, tá? É um indicador muito utilizado na análise técnica e é um indicador que me auxilia demais nas minhas operações, das minhas tomadas de decisão. Esse indicador que eu vou apresentar para vocês é o MACD, tá? MACD histograma, MACD linha, também chamado por alguns de MACD, tá? É um indicador criado por Gerhard Appel na década de 60 e depois, com o tempo, ele foi aprimorado, tá? O que o indicador MACD faz? Ele é um indicador que observa o comportamento de duas médias escolhidas, duas médias, no caso exponenciais, e ele faz um cálculo da distância entre estas médias. Então, ele vai nos alertar ao momento em que essas médias vão ter um estreitamento ou um alargamento. Por que ele fez esse estudo entre a distância entre as médias? Porque a gente pode observar que quando as médias estão alinhadas e andando junto com o preço, a média exponencial mais curta, ela vai estar sempre mais próxima ao preço e a média mais longa vai acabar estando um pouco mais longe, desculpa, um pouco mais longe. Com a média um pouco mais longe e a outra mais próxima ao preço, a gente acaba enxergando melhor a tendência do que está acontecendo e a força de deslocamento do preço. Uma vez que eu expliquei já para vocês sobre as médias móveis estarem flats, retas e entrelaçando uma entre uma e outra, nós identificamos então o mercado lateral. E aí ele criou esse indicador, então, que nos mostra e nos alerta, então, comportamento sobre as nossas médias. Eu vou inserir no gráfico, para a gente não perder muito tempo, o indicador MACD linha, e vocês vão observar que basta clicar em indicadores. Quando eu clico em indicadores, logo ele aparece aqui nas opções, ó, MACD linha e histograma. Se ele não estiver aparecendo aqui como os mais utilizados, você clica em mais indicadores e lá dentro da janela você vai encontrar o MACD linha, histograma e adicionar no teu gráfico. Pode adicionar só o MACD linha sem ser o histograma? Pode. O MACD linha e histograma ou MACD linha é basicamente o mesmo indicador, tá? Só que o histograma ele vai desenhar para nós o histograma junto e eu vou mostrar para vocês como ele pode nos auxiliar. Então tá aqui, ó, MACD linha e histograma. Eu clico em adicionar em nova janela, dou um OK e aqui está o nosso indicador, tá? A configuração padrão que esse indicador vem para nós é com a configuração de 2612, tá? Configuração da média rápida, ó, vou clicar aqui duas vezes para vocês verem bem certinho. Média longa, média curta e a média sinal, tá? Ele faz esse desenho para nós, mostrando o MACD em si, acompanhado de uma média móvel. A média móvel é essa linha que está vermelha. Eu vou até mudar a cor dela para ficar mais visível. Ó, amarelinho, vou botar 2x. Essa é a configuração padrão. Então, se a gente for ler os estudos do Gerhard Appel sobre o MACD linha, tem alguns pontos que ele vai nos falar. Os mais comuns que talvez vocês conheçam é a questão da divergência, né? Se o preço está caindo e o MACD linha começa a marcar sinais de compra, a força do mercado. Mas algo que eu acho muito importante na utilização do MACD linha, que poucas pessoas chamam a atenção, é a posição onde este indicador está. O Gerhard Appel, ele nos ensina a observar essas extremidades, pessoal, tá? Essas extremidades, dando mais importância a estes sinais. Eles vão ter uma maior relevância comparada com estes sinais aqui no meio do caminho. São sinais importantes? São, mas ele nos dá uma atenção especial a estes pontos. Por quê?
Quando a gente observa esses pontos nas extremidades, quando o preço deslocou bastante, está bem acima do eixo zero ou bem abaixo, ele vai dar um peso maior, porque pode ser sim uma reversão mais importante, tá? E quando entramos numa operação num ponto como este e o nosso MACD linha começa a cair sem dar sinal de interromper o movimento, tá? Nós vamos ter uma interrupção do movimento somente aqui, ó, neste fundo. Então, isso nos auxilia a conduzir uma operação vitoriosa. Não tem sentido eu entrar numa operação aqui quando o MACD linha fez esse movimento, tá? Fez esse movimento, eu não preciso ter tanta ansiedade em sair da operação, tá? Outra coisa muito importante, eu estou mostrando para vocês um gráfico de 5 minutos. Quando o criador fez o indicador, ele preparou esse indicador, tá? Para ser utilizado no gráfico diário, pessoal, tá? Gráfico diário, mensal, semanal. Essa era a ideia do criador. Fazer com que a gente consiga ter sinais com muito mais qualidade. E aí, quando nos damos por conta, o day trader, os professores, né, passam a utilizar esse indicador lá nos tempos gráficos pequenos, de 5 minutos, 15, 1 minuto, 30 segundos, ou o Pazini que usa no Renko. Então, pessoal, ele está configurado para um padrão longo. Inclusive, lendo lá nesses estudos, o período era relativo. O número 12 é referente a 2 semanas, tá? Então, as semanas daquela época eram calculadas em 6 dias, tá? Eu não sei exatamente isso, mas está lá no livro explicando isso. A semana era calculada em 6 dias, então ele buscava esse movimento baseado em 2 semanas, por isso o número 12. Por isso essa média 12 que ele utilizava, tá? Então, era uma coisa assim, ó, para longo prazo. E a gente passa a utilizar em tempos curtos. Por isso, eu utilizo, e já expliquei para vocês, lá no meu MACD, lá no meu Renko, eu uso um indicador bem mais suavizado, né? Com tempos gráficos muito maiores, 540 e 20. É outra situação, é outra, a mesma leitura, porque ele alerta para mim rapidamente a mudança do comportamento das médias, mas quando ele criou essa possibilidade de utilizar o indicador, era para gráficos grandes, sim, tá? Então a gente vai observar aqui, ó, no gráfico diário do índice, tá? No gráfico diário do índice, é o comportamento desse indicador. Aqui a gente pode observar em janeiro de 24, tá? Quando ele fez esse movimento de queda, aqui, ó, tá? Ele fez um topo aqui. Vocês podem ver que o MACD cortou aqui também, ó. Ele nos mostrou um fim de movimento. Podia ser aqui sim uma reversão, só que não teve continuidade. Em seguida ele voltou para cima o indicador e voltou a subir. Então aqui eu faço a leitura de divergência, tá? O que é a leitura de divergência? É quando eu tenho os preços subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, e eu tenho o indicador caindo, pessoal. Caindo, fazendo uma correção e não conseguindo superar esse topo aqui. Então, quando o pessoal fala para vocês em divergência, quem opera divergência não fica pobre, é isso que a gente está falando. O nosso indicador está caindo, né? Não conseguiu superar aqui, porém ele fez topos e fundos ascendentes. Isso vai fazer o quê? Com que um candle como este, por exemplo, me chame a atenção, onde eu vou ou encerrar minha posição comprada, ou eu vou passar a trabalhar numa venda, tá? Eu vou trabalhar numa venda porque o indicador está me auxiliando neste sentido, tá? Outra coisa que a gente vai observar nesse mesmo movimento, é o comportamento do MACD histograma, tá? O MACD histograma que está aqui dentro, presente, está nos mostrando um momento de fraqueza. Aqui também, e aqui também, ó. Então, o que vai acontecer? O que é o ensinamento? Eu estou com o MACD histograma negativo, trabalho nas vendas.
Estou com ele positivo, trabalho na compra. Ó. Porém, estou aqui com o MACD histograma dando venda, mas estou com o meu MACD linha acima, está lá no topo. Isso ajuda a leitura de que posso observar reversões, tá, pessoal? E, ao mesmo tempo, esse estreitamento aqui, ó, me ajuda a entender que o mercado está lateral, sem uma grande definição. Então, se eu penso em fazer, por exemplo, essa venda aqui, que é a primeira venda que ele marcou, aqui, ó, e eu estou com o MACD estreito, e logo em seguida voltou acima da linha zero, então eu estou mostrando o quê? O mercado está perdendo força, e aí eu vou perder, eu vou ter que ter calma, esperar o melhor momento e deixar acontecer, tá? O que eu posso trazer para vocês de mensagem sobre a utilização do MACD linha no gráfico diário? Algo que poucas pessoas encorajam a fazer, pois não é fácil, não é simples, a gente está falando de dinheiro, mas que é fazer sim operações de swing trade que podemos fazer no índice, podemos fazer em outros ativos, tá? Mas que tem uma assertividade muito grande, muito grande. Então, hoje, para operar o swing trade no índice, na XP, por exemplo, você teria que ver na sua corretora. Mas na XP, por exemplo, hoje com R$ 500 de margem, você já pode dormir posicionado com um contrato. E aí a gente pensa assim, mas e se eu tomar um stop de 5 mil pontos, por exemplo? Aconteceu uma tragédia, alguma coisa, e o preço disparou no gap de 5 mil pontos. Pessoal, 5 mil pontos no índice, nós vamos estar falando de R$ 1.000. Se você tem um caixa de R$ 20.000, R$ 30.000, e você vai organizar dentro do teu gerenciamento de risco, riscos como este, por exemplo, ao invés de alavancarmos o nosso operacional para 5 contratos, 10, 20 contratos e tomar lá stop de R$ 1.000 em 2 minutos numa operação, que isso acontece, por que a gente não pode ter a calma de operar um contrato com esse stop programado e deixar a operação andar? Eu estou falando aqui do gráfico diário, pessoal. Se eu faço uma venda como essa que eu mostrei para vocês nessa divergência, tá? Eu vou ter uma venda com um stop possível. Vamos calcular aqui, ó. Mais ou menos, se eu vender aqui nessa região, tá? Nessa confirmação aqui, ó. Eu vou ter um stop acima aqui, ó, na região do topo, em torno de 2.600 pontos. Isso daria um stop aí de R$ 500, mais ou menos. E o MACD, ele foi até aqui, ó, até 6 de fevereiro, até aqui. Então, eu estou falando de um alvo, de uma operação que deslocou 6.800 pontos a meu favor. E aí, aquela urgência que a gente tem, pessoal, de fazer operações, uma a cada 2 minutos, 3 minutos, será que realmente é necessário? Outra coisa, hoje já é possível operar índice nas mesas, nas corretoras de Forex, onde você vai operar com micro contratos, uma fração do contrato. Então, nós nem precisamos alavancar tanto assim, a gente vai trabalhar com menos. Então, se eu faço essa leitura que eu estou mostrando no Profit, mas poderia ser lá no MetaTrader da mesma forma, eu faço o meu cálculo de gerenciamento de risco, eu posso daqui a pouco começar a trabalhar as operações do índice com muita calma. Porque a gente aprende assim, meu stop tem que ser 150 pontos, meu stop tem que ser 200 pontos. Se eu falar, meu stop tem que ser 3.000 pontos, o pessoal vai dizer, nossa, isso é loucura, é inviável. Depende, pessoal. Se o meu stop é de 2.000 pontos e eu tenho um alvo de 6, né? Porque onde é que está meu alvo nessa operação? A gente vai observar, junto com o gráfico, outros indicadores, outras regiões. Aqui, por exemplo, onde é que está? Nós temos esse fundo importante, que está na faixa dos 120 mil pontos. E o preço está caindo. Se eu vou trazendo a minha venda, conduzindo por região de topo e fundo, enquanto não ganhar esse topo aqui, ó, enquanto não ganhar esse topo aqui, eu estou numa tendência de queda. Por que eu tenho que ter urgência e sair comprando? O preço continua caindo. O MACD de linha, ele caiu,
né? Mostrou aqui, ó, um momento de congestão. Aqui seria talvez uma compra, mas não está tão esticado aqui embaixo. Mas eu estou numa região de congestão, as médias vão estar entrelaçadas, mas ele não conseguiu superar o eixo zero para voltar numa tendência forte de alta. Então aqui ainda nós estamos falando de uma queda. E se eu faço essa venda com esse risco aqui, ó, de 2.000 pontos, na casa dos... Deixa eu limpar aqui o gráfico. Se eu faço essa venda aqui, ó, na casa dos 139.000 pontos, com esse alvo de 119, eu estou falando de 20.000 pontos de queda. Há vários traders que operam desta forma, pessoal. Então, aquela urgência que nós temos em fazer um resultado financeiro, muitas vezes nos atrapalha. E aí tá tudo bem tomar 3, 4, 5 stops, R$ 1.000, R$ 1.500 no dia, mas se eu falar para ti, olha, vamos arriscar aí R$ 1.000 stop numa operação a longo prazo. Não, é muito. 3.000 pontos, 5.000 pontos de risco é muito. Será que é muito mesmo? Por que a gente tem a urgência, né? De fazer essa operação, esse resultado. Você fazendo esse tipo de operação, daqui a pouco, como eu falei lá nas mesas de Forex, a gente vai treinando o mental, o aspecto emocional, de que sim, é possível ganhar dinheiro, é possível realizar operações boas, com calma, com tranquilidade, tá? Eu vou puxar aqui um gráfico da Petro, por exemplo, tá? Porque a Petro, a gente consegue trabalhar com lotes de 100 contratos, mas é a mesma ideia, tá? A mesma ideia, pessoal. Marcar as regiões onde fazem topos importantes, bem afastados, tá? Bem afastados, fundos afastados. E aí a gente vai observar a agilidade do MACD em mostrar reversões ou fim do movimento, tá? Fim do movimento e possíveis reversões, né? Também a divergência. Aqui, por exemplo, ó, aqui nós temos um sinal. Aqui seria um pullback, tá? Ele bateu, ó, bateu no eixo zero e não consegue ganhar. E o preço continua subindo. Ou seja, o MACD continua subindo. Também isso é importante. Então aqui nós temos um movimento de convergência. Ó, o preço continua subindo. Continua subindo. O MACD continua subindo. Então, onde é que eu vou ter uma venda? Se eu fizesse esse movimento aqui, deixa eu pegar a caneta aqui. Aqui, acho que é esse. Esse que ficou fraquinho, esse aqui, ó. Se eu faço esse movimento aqui e um novo topinho, aí eu começo a pensar em vendas. Aí eu tenho um sinal de divergência, o preço caindo, né, subindo aqui e fazendo aqui. Aqui vai ser o exemplo, ó, pessoal. Estão vendo que a Petro está subindo na puxada? Daqui a pouco esse MACD vai fazer isso aqui, ó. Tá? E esse preço fez isso aqui com as médias, ó. Subiu, superou esse topo e tal, beleza. E aqui não superou. O que vai acontecer? Nós vamos ter um sinal de divergência. Aqui vai estar caindo e aqui vai estar fazendo um topo maior. Aqui nesse topo duplo, nós podemos pensar numa venda bem interessante a longo prazo da Petro. Se isso vier a acontecer, tá? Esse é o exemplo. Se vier a acontecer, nós temos que observar isso aqui. Esse seria um movimento de divergência. O MACD vai marcar um fundo menor e aqui nós vamos ter um rompimento ou bater no topo duplo aqui em cima. Tá? Basicamente seria isso a nossa leitura de MACD linha. Agora, tem um movimento fazendo uma confluência com FIBO, né, com médias. O que eu vou buscar? Se eu estou num movimento como esse, que está convergindo de altas, eu vou fazer o quê? Compras junto às médias e junto aos pullbacks. Certo? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo assim. Ó. Deixa eu achar aqui, vamos afastar esse gráfico. Olha a Petro aí, não para de subir.
Ó, olha só, para mim traçar um Fibonacci, o que que eu preciso ter? Eu não preciso ter um topo e um fundo bem definido? Olha como nesse caso fica bem difícil. Eu não tenho topo, pessoal. Eu não tenho topo, tá? Eu não tenho topo. Não tenho algo bem definido. O nosso fundo, onde é que está? Eu não consigo achar. Nem topo, nem fundo. É um ativo que está numa trend. Ele faz correções mais profundas, mas ele não quebra a estrutura a longo prazo. Eu vou até puxar o gráfico mensal, tá? Olha isso, o gráfico mensal fica muito claro. Eu não tenho topo e não tenho fundo. Onde é que eu vou ter topo e fundo? Nós tivemos um topo aqui, ó, junho de 2008, correto? Aqui vai ser a pandemia, ó, 2020. Então aqui nós trabalhamos no momento lateral e após isso o mercado só subiu. Eu não consigo cravar para vocês que isso aqui é um topo, né? Só se eu tivesse uma bola de cristal, não. O topo da Petrobras é R$ 44. Não consigo fazer isso, tá? Olhem o movimento do MACD como é que está, pessoal. Aqui, ó. Olha o gráfico mensal da Petro com o comportamento do MACD. Ele marcou um fundo aqui, ó, 2016. Aqui teve 2020, então, a crise, né? A crise do Covid. Mas ele não perdeu o eixo, não perdeu o eixo e voltou a subir. Depois que ele voltou a subir, só subiu. E aqui teve um pullback. Ó, bem aqui. Aqui, ó. Pullback quando? Agora em 2023. E continua subindo. Então, se a gente faz essa leitura, eu não tenho que ter pressa para sair dessa operação. Se eu fiz essa compra em Petro, em 2020, lá na época da pandemia, o preço subiu já 600%, tá? Desde a pandemia. Ou aqui, ó. Olha aqui, ó. 21, tá? 21. Esse aqui é o gráfico mensal. Tá vendo o que ele superou aqui, ó, o eixo zero e abriu o bocão que eu gosto de falar para vocês? Tô fazendo uma compra aqui, ó, a R$ 11 e vou conduzindo por topo e fundo e esperando o MACD de linha virar e me dar uma saída. Tá? Por isso que eu estava com essa dificuldade lá no gráfico diário, eu não consigo encontrar um topo. Eu quero traçar um Fibo na Petro. Ah, mas eu vou olhar o gráfico de 30 minutos para operar durante o dia, Petro. Pessoal, a Petro só sobe. Se eu sou um trader, faça um investimento aqui, ó, a 9,52. O preço subiu 600%, pessoal. 600%. Nesse caso aqui, ó, deu menos. Mas para mim tá bom, 345%. Você consegue compreender? Olha o comportamento do MACD linha, do gráfico mensal. E aí, quando o criador fez esse indicador para gráfico maior, menor, né? O pessoal passou a utilizar isso nos gráficos de 5 minutos. O cara deve, ó, revirar no túmulo. Não era para usar em 5 minutos. Era para usar isso, mensal e diário. Mas por que tu tá me ensinando, Pazini, sobre MACD? É porque é um indicador excelente. Só que nós vamos ter que calibrar esse indicador para usar com candle de 5 minutos, de 2 minutos e para usar no Renko. Porque a função dele, a ideia dele é muito boa. É fantástica. É uma leitura visual gráfica sobre as médias, sobre o comportamento das médias exponenciais. E aí, quando eu trago isso para o meu dia a dia, para mim operar um gráfico de 5 minutos, eu preciso baixar os sinais, os ruídos. E como é que a gente tira os ruídos? Então, a gente vai aumentar o tempo gráfico do nosso indicador. Deixa eu voltar para o Infute.
Vou colocar o input, eu cliquei aqui, pessoal, muitas pessoas não sabem disso, tá? Eu cliquei aqui Ctrl K, tá? O que é o Ctrl K? Ele faz um ajuste no nosso gráfico, onde ele tira e deixa os valores exatamente como a gente está vendo. Ele tira a questão dos juros, tem uma série de fatores que envolvem no preço. Então ele fica um gráfico ajustado ou desajustado, tá? Então aqui é o gráfico que a gente opera, é o topo gráfico, senão a gente vai daqui a pouco vendo um topo gráfico, um topo lá de 200 mil no índice, que não é o caso. Então aqui, ó, nós tínhamos esse topo aqui no índice, tá? 135 mil, que foi agora em 2023. Porém, ele vem nos avisando no gráfico mensal, junto a esse topo duplo aqui, ó, aqui teve uma divergência, pessoal. Ó, preço subiu, MACD caindo. Deixou um candle muito bonito de venda aqui, ó, em 2021. Você consegue observar aqui? Aqui, ó. Tá? Então ele deixou aqui para mim um candle de reversão, né? A gente já olhou isso na aula de reversão, um sinal bonito numa região de topo duplo. E o MACD nos dando uma divergência, porque o MACD caindo e o topo rompido. Se eu faço essa venda no gráfico mensal, o meu alvo seria esse fundo aqui, ó. Ó, se eu faço aqui, o meu alvo seria esse fundo aqui, que não aconteceu, a gente sabe que não aconteceu. Mas, aí vem o FIBO que eu queria aplicar lá no gráfico de Petro para vocês, e não foi possível, porque Petro não tem topo. Aqui eu tenho um topo. Um topo, um fundo. Ó, aqui está o meu topo, 131 mil, o meu fundo aqui que é 61. E o preço, então, se eu faço essa venda aqui, ó, buscando os níveis de FIBO, eu tenho uma venda onde me deu 11 mil pontos, depois foi até outro nível de FIBO com 22 mil pontos. Preço caindo, não conseguiu superar esse fundo, MACD caindo, caindo, caindo. Aqui um fundo triplo praticamente quando fez essa reversão, tá? Então, mais ou menos seria essa a leitura que nós temos que ter do nosso MACD, tá, pessoal? Façam seus estudos, coloquem nos seus gráficos. Hoje eu estou mostrando o MACD clássico, tá? Para vocês entenderem a essência do indicador. Qual vai ser o exercício proposto para o nosso MACD, linha histograma? É o seguinte, eu quero que vocês utilizem ou o gráfico índice ou o gráfico de dólar, ou ainda, se vocês querem pegar uma ação, Bradesco, Petro, Itaú, podem pegar uma ação também, não tem problema, porque eu quero análise no diário, tá? Gráfico diário. Para o gráfico diário, você aperta D, a letra D ou um D e vai aparecer para você um gráfico de dias. O que vai ser? Eu quero que você apresente para mim, lá na nossa área de entrega de estudos, 10 telas, tá, pessoal? 10 telas. Por isso que eu disse, pode ser outros ativos, outras coisas. O que vai ser? Eu quero que você faça para mim o teu print de estudo, onde você vai marcar no teu estudo. A gente pode usar as ferramentas do próprio Profit, eu acho que até fica melhor. Ó, aqui, altera a cor, aumenta a linha. Ó, então, identifiquei um topo. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu tenho outra região de topo. Aqui eu tenho outra região de topo. Tá? Aqui eu tenho uma região de fundo. Região de fundo. Quero que vocês marquem, tá? E eu quero que vocês façam a marcação aqui também, ó. Olha que legal essa venda aqui, pessoal. Ó. Não é um sinal de divergência, onde o MACD linha está caindo, fez um pullback e não conseguiu superar, bateu um topo duplo. Se eu trabalho com uma venda nessa região, quantos pontos caiu? Aí você vai colocar lá no teu estudo.
Ah, olha só. Aqui nesse sinal de divergência, se eu faço a minha venda aqui, meu stop era de 2.600 pontos, que era esse topo aqui, 3.000 pontos, tá? E ele chegou a andar a meu favor 9.000 pontos. Então você vai escrever ali no gráfico. Ó, 9.000 pontos andou, um risco de 2.000 pontos, de 3.000 pontos. Aqui, ó, aqui embaixo, olha que legal esse aqui. Esse aqui também tá bem, tá jóia, ó. Marcou uma região de fundo, correto? Ó, o fundo tá aqui. Ó, não, retinho, tem que ser reto. Aqui, ó. Aqui tá o nosso fundo. Aqui fez um fundo maior, ó. O que que eu faço aqui? Compra. Se eu faço a minha compra nessa região, onde é que está meu stop? Aqui embaixo. Onde é que está meu alvo? Meu primeiro alvo está aqui, ó. Tem espaço? Tem. Ó, esse é o meu primeiro alvo. Mas o MACD linha me deu uma saída aqui, ó, apenas aqui, que seria essa região aqui. Então você vai fazer no teu estudo, marcando, olha, esse sinal aqui é interessante, fiz a minha compra aqui, stop tanto, bateu tanto, e se eu sair na hora do MACD me ensinou, me mostrou, sair aqui com tanto, tá? Ó, vou mostrar para vocês. Esse aqui é um sinal bem legal. A compra aqui chegou a andar a meu favor 19.000 pontos. E se eu saio aqui, ó, 10.000 pontos. Eu vou até tirar um print disso aqui, se eu consigo, que eu quero mostrar para os colegas da liga, da nossa liga financeira. A gente fica lá batendo papo, explicando, ó, hoje estou gravando, inclusive vou contar para vocês algo. Essa aula, eu já gravei ela. Eu gravei essa aula, foi 1 hora e pouco, não sei nem quanto tempo está gravando essa aqui agora, mas eu gravei uma aula de 1 hora e pouco. E quando eu fui conferir a aula, terminou, eu fui conferir a aula, não gravou nada. Simplesmente a imagem toda preta. Só salvou o áudio. Então eu estou tendo que refazer todo o estudo de novo para vocês, tá, pessoal? O bom é que quando a gente grava novamente, a gente acaba ficando mais sucinto, vai tirando algumas coisas que a gente demora mais tempo explicando, tá? Espero que vocês me mandem as dúvidas, o que que vocês ficaram com dúvida, alguma coisa assim, me manda lá, que a gente vai trocando ideia, conversando, tá? Para aprimorar a utilização do MACD linha histograma. Lembrando que a gente precisa identificar o que eu estou operando. Se é índice, se é petro, se é dólar, se é diário, se é 5 minutos, se é renko, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu coloco esse gráfico aqui, ó, no índice, 10R, tá? 10R. Se eu faço aqui, ó. Ah, isso aqui é bem importante, ó. Isso aqui é bem importante. Um dos grandes problemas dos indicadores osciladores é quando a gente tem um movimento expressivo num determinado dia, aquele dia que o preço só sobe, só sobe, só sobe, o indicador acaba nos dando mais sinais de reversão e ele se perde. Então é muito difícil equilibrar isso, tá? Exemplo, ó, preço está subindo 125.000 pontos, bateu 126.500 e aqui, ó, começou a dar sinal de venda, pessoal, mostrar fraqueza do mercado. Na verdade, ele não está mostrando fraqueza, ele está dizendo que as médias estão alinhando, estão ficando mais flats. Por que as médias ficam? Porque o preço começa a acumular, depois volta a subir. Então, não adianta eu querer utilizar essa sistemática aqui pensando só em reversão. Eu preciso entender o contexto do que eu estou lendo, do que eu estou fazendo. Se eu tenho aqui ó, um sinal de venda, seria aqui, ó, mas eu faço a venda e já tomo stop aqui em seguida. Por quê? Porque eu estou operando um MACD que foi feito mensal num gráfico de 10R, que é super rápido.
Aí a gente faz a calibragem. Por que eu utilizo o gráfico, o MACD de linha em valores tão expressivos, tá? 540, 21. Se você não sabe do que eu estou falando, tenho diversos vídeos no YouTube falando sobre isso, tá, pessoal? Olha como o MACD de linha ficou mais agradável. Agora faz sentido eu operar Renko com MACD de linha. Ó, pullback, pullback, compra. Comprei aqui, ó, e vou conduzir. Onde é que eu tive uma saída? Aqui, ó. Uma saída. Não quer dizer que essa saída todo mundo sabe, que não quer dizer que seja venda. Poderia ser, poderia, mas não quer dizer que seja uma venda. Ela pode ser só o filé da operação. Está aí excelente. Uma venda aqui, ó, uma compra 125.900 com uma saída no 126.600. Fez outro pullback, ó. Só que agora já estou numa região alta, difícil de entrar, de risco, mas eu posso comprar aqui com o stop aqui, né, com esse alvo aqui. E olha o que deu. Andou mais 127, então a gente fez mais 500, 600 pontos nessa operação. Essa é a minha leitura do MACD. Isso tá lá nos meus vídeos do YouTube, tá no meu treinamento, eu vou colocar o link aqui, tá? Aqui ficou interessante, ó. Aqui tá interessante. Topo, topo. Topinho menor, olha só, o MACD não conseguiu superar aqui, ó. Abriu a boca, agora começou a cair. Sem pressa e urgência. Eu vou trabalhar numa venda aqui com o stop aqui, pessoal. Nunca com o stop grudado, para não ser violinado. Aí você vai vender aqui. E o MACD foi caindo, fez pullback, caindo, fez pullback, foi caindo, pullback. Aqui sim, aqui ele superou a média e voltou a subir. Que é aqui. Aqui. Então, se eu faço uma venda aqui, nessa região, eu trago o meu preço até aqui. Aqui foi uma venda na região do 126.900 com alvo que o MACD acabou me tirando nos 126.500. Então eu tive região de filé mais 400, 500 pontos com tranquilidade, sem desespero, sem urgência em fazer o resultado. Deixando o gráfico andar, isso é muito importante. Então, quando eu entro na operação, meu Deus, já andou 70 pontos, já vou tirar já vou colocar no 0 a 0. Aí o preço vai lá e te tira, pessoal. Tá? Então, eu quero que vocês observem isso, tá? A calma que a gente precisa ter para analisar o gráfico. E isso vai fazer sentido quando você fizer os 10 exercícios que eu estou te pedindo. Faz isso, é para ti, é para o teu bem. Por quê? Você vai estar fazendo esse exercício, vai estar escrevendo, você vai estar vendo, vai estar analisando, vai estar entendendo e automaticamente você está mandando uma mensagem para o teu cérebro. Olha, se eu perder o medo de fazer, funciona. Tu já pensou você me contar, Pazini? Eu fiz uma operação no índice de 3.000 pontos, de 5.000 pontos, de 10.000 pontos. Diversos traders fazem e ninguém ensina você a fazer. Ninguém ensina, ninguém diz para ti que tu consegue, que é possível. Só dizem para você que você tem que ter medo, que não tem como, que é impossível, que é um risco, que é uma loucura. E aí a gente vai acumulando tanta informação negativa, tanto medo, tanta, né? A cada loss que a gente toma, a gente fica com mais medo. E é isso que o cérebro está guardando até agora. Ele não está guardando informações positivas. Agora, você fazendo esse exercício lá no gráfico diário, você vendo, nossa, isso aqui faz sentido. O preço andou 3.000 pontos, andou 5.000 pontos. E você vai repetir isso 10, 15, você quer fazer mais? Faz mais, estuda, não cansa de estudar. Porque quanto mais vezes você vê isso acontecendo, frase do meu amigo Caio Scott, um dos meus mentores, um amigo querido do Rio de Janeiro. Ele fala muito sobre Tomé. Você sabe quem é a Tomé, né? Acredito que você saiba. É um personagem bíblico que precisava ver para crer, né? Jesus apareceu na frente de Tomé
E Tomé não acreditava. Não, Jesus ressuscitou. Tomé não acreditava. E Jesus apareceu na frente dele. Tomé, você precisa ver para que ele tá tudo bem, meu filho. Ó, tá aqui, ó. Aqui estão as chagas. Vem aqui e coloca a tua mão. Você vai ver que eu estou vivo. Você vai acreditar que eu ressuscitei. Então, o trader, a pessoa, o ser humano, ele precisa ver. E Jesus disse isso. Tá? Eu não sou um cara extremamente religioso, mas desde o tempo de Cristo ele passa essa mensagem. Você precisa ver para crer e está tudo bem. Está tudo bem. Então você vai treinar, você vai ver que isso funciona. Você vai fazer o estudo, 10 folhas, 15 folhas, e vai mandar para mim. Fazendo eu fiz. E automaticamente você não está mostrando para mim, você está mostrando para quem? Para o teu inconsciente que isso funciona. Que as coisas são assim. Legal? Eu espero que você tenha um dia abençoado, um dia excelente, que você tenha gostado, aproveitado as palavras que eu me dediquei tanto para fazer. Pela segunda vez estou gravando isso, porque eu sei que isso aqui pode mudar a tua vida, pode mudar a minha, e a gente precisa estudar e fazer a nossa parte. Estuda, 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 tenta, 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 e vai dar tudo certo. Forte abraço, até a próxima.